Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo introdutório ao módulo 2. No módulo 2 a gente vai falar de assembly, né, ou linguagem de montagem do x86-64. Esse é um curso de sistemas embarcados, né? Então vocês devem estar perguntando, poxa, mas por que x86-64? Por que não outro processador? Que é a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui. A gente está estudando x86-64 porque esse módulo vai ser avaliado em cima de uma lista de exercícios que utiliza x86-64, ok? Então, é uma lista que foi desenvolvida em outra universidade, que é muito interessante e que mostra diversos aspectos, né, de organização de memória, de uso do sistema. E para poder utilizar essa lista, né, nós utilizamos x86-64 no módulo, ok? Que não é um assembly comum em sistemas embarcados. Até existem, né, alguns sistemas embarcados que usam x86, porque a Intel e outros fabricantes ainda vendem processadores x86 para uso em sistemas embarcados, né, versões mais antigas, porque eles são bem simples. Então, primeira coisa a gente vai falar é porque x86-64 está respondido. A segunda coisa, né, que vocês devem estar pensando é por que assembly, né? Por que a gente está estudando assembly nesse módulo de sistemas embarcados, nesse curso? Vocês já viram no módulo 1, nós programamos tudo em C. E mesmo C para sistemas embarcados, a gente sabe que não precisa ser utilizado, né? O próprio Arduino ele suporta outras linguagens, tipo Python e outras, né, que você consegue compilar diretamente para ele. Então a gente não precisaria utilizar a assembly para fazer um sistema embarcado. Mas existem algumas razões por que no curso é interessante. A primeira sempre, né, é uma razão que vocês escutam muito, que é uma razão didática. Então quando a gente olha o assembly, código em assembly, a gente aprende muita coisa em relação a como que a máquina funciona, ok? E vocês vão aprender, por exemplo, aspectos como acesso alinhado à memória e a importância disso. Vocês vão ver a diferença de uma chamada de procedimento para uma chamada de sistema. Vocês vão entender melhor como que a gente constrói uma pilha no seu registro de ativação. Vocês vão entender o que acontece por trás dos panos quando a gente chama um procedimento, o que o compilador está fazendo para você, ok? Outra razão, além da razão didática, é desempenho, ok? Até hoje, a gente não tem máquinas que conseguem bater os melhores programadores. Então, em algumas situações que você precisa de desempenho extremo, você pode vir a escrever um pequeno trecho do seu código em assembly. Não vou falar que todo o código vai ser escrito em assembly, porque é exagero, tá? A gente sabe que a assembly é difícil de ser programado, então não faz sentido você escrever toda uma aplicação em assembly, principalmente que hoje, né, os processadores são muito capazes, então é muito raro a gente ver uma aplicação simples que vai gastar aí menos de 100 linhas de código, tá? Normalmente as aplicações são muito grandes. Então, você vai ter uma mistura de linguagem de alto nível e assembly no seu código. E aí, tipicamente, a gente vai pegar os procedimentos que são os mais críticos, que vão demandar a maior quantidade de tempo, e a gente vai escrever em assembly, ok? São aqueles 10 a 20% do código que vão demandar 80% do tempo de execução. Quais são esses exemplos, né, de códigos que a gente ainda encontra em assembly? Quando a gente pega coisas tipo codificação e decodificação de vídeo
Então a gente vê código que ainda é escrito em assembly à mão para ele ter alta eficiência. Algumas funções criptográficas, ok, que demandam muito processamento, alguma coisa de computação de alto desempenho, tudo isso vai precisar de assembly. A terceira razão são os device drivers, ok? Então, toda vez que a gente está utilizando um dispositivo de entrada e saída novo, a gente pode ter que escrever um código específico para o seu uso, ok? E parte desse código do device driver pode necessitar assembly para a gente configurar aspectos desse device driver. Quando a gente fala de PC, a escrita de device drivers é uma coisa muito rara, ok? Mas em sistemas embarcados, de tempos em tempos a gente quer usar algum sensor, algum atuador que ele é pouco popular, e aí você precisa mexer no device driver dele, ou você precisa fazer um device driver, ok? Então isso é uma coisa que é importante, tá? Acaba que a gente desenvolve esse tipo de coisa, desenvolve esse tipo de código em algumas situações, principalmente sistemas embarcados. Então é isso para a introdução, e agora a gente começa a ver o x86-64. Boas aulas para vocês.